boa tarde, boa tarde e outro boa tarde para você entrar e participar aqui. Aqui a casa é sua, tapete vermelho, porta aberta. É o seu Bola na Rede, um programa feito especialmente para você, falando de futebol com muita informação, comentários e descontração. E a gente começa com a repercussão dos sorteios da Libertadores, da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Dudu, pronto, inscrito para o jogo Atlético Internacional. Alexandre Matos, bye, so long, farewell. Deu adeus e no América, troca de treinador. Tem treinador novo, velho conhecido chegando. E a seleção de Ancelotti, que encara as eliminatórias. Vem com a gente, participe e mande sua mensagem. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV, canal 513, na Valinet, no canal 159. Lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Estamos também na Rádio América FM 107,1 e aqui na TV Horizonte. E aquele abraço a você, amigo e amigo ouvinte da Rádio América, que está com a gente, seja dentro de casa, no carro ou no trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e carona, no táxi, no caminhão, no Uber, no seu carro particular, onde for. E claro, obrigado também a você, telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo também no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 31 99680 2910. E daqui a pouco eu vou mostrar aquele casaco corta-vento da CSA, que você vai concorrer na sexta-feira. E de cara, eu quero começar falando de dois bobões. Dois bobões, um arrogante e o outro que quis aparecer sem precisar. O primeiro bobão, arrogante, um cara que podia trazer tanta coisa positiva para fora do futebol, como ele tem feito para o futebol brasileiro, é o Abel, técnico do Palmeiras. É um cara arrogante, distrata as pessoas, acha que é melhor do que todo mundo, faz um trabalho belíssimo no Palmeiras, mas como ser humano precisa melhorar muito. Esses dias, depois do jogo, ele deu um tranco no cinegrafista e já alegando que é a terceira ou quarta vez que ele faz isso, logo ao terminar o jogo. E aí, do alto da empáfia, da arrogância, ele disse o seguinte: ele é que tem que sair, ele é que tem que desviar para eu passar. Peraí, cara, você não é melhor que ninguém, ele está lá trabalhando e está lá para registrar. E o Abel é um que fala muito de ética, mas no jogo contra o Cruzeiro, num lance que a bola saiu rapidamente, ele pegou a bola e deu para o jogador do Palmeiras para ganhar em agilidade e deixar o jogador do Cruzeiro para trás. Cadê o fair play? Um cara que cobra tanto de ética, que parece que detesta o Brasil, fala, dando às vezes a induzir que nós brasileiros somos um povo difícil. Eu acho que o Abel podia contribuir muito mais. E outro, um bobão que não precisa de mídia. Bobão, desnecessário, Veloso. Goleiro com uma carreira vitoriosa, esteve no Atlético, aí veio desmerecer o Cruzeiro de uma maneira, dizendo: em Minas só tem um time. Eu falaria, se fosse o contrário, em favor do Atlético da mesma forma. Ele disse que o Cruzeiro é Série C, D, que o Cruzeiro não merece muita coisa, que o Pedrinho pode largar a qualquer momento. O cara tem mídia e parece que não tem. Porque querer ganhar like em cima do trabalho bem feito, do reerguimento do Cruzeiro, e nada invalida ou diminui o Cruzeiro. O Palmeiras mesmo, conhece a Série B muito bem, já esteve lá. Então assim, querer crescer humilhando ou depreciando o outro, isso não é legal. Então assim, nota 0 para o Veloso, tem que ter mais respeito e não precisa disso. E também para o seu Abel. Agora, quem é nota 10? Nota 10 é ele, e eu chamo Jaime Júnior. Tem, você tá bom, Jaime? Tudo tranquilo? Jaime, eu já te recebo muito feliz e a pergunta para você é a seguinte: que parada providencial na vida do Galo, hein? Rapaz... Não, essa respirada foi profunda, hein? Júnior, um abraço para você, os colegas de bancada, todos que nos acompanham. A gente deu muito azar no sorteio da Copa do Brasil, né? Que azar a gente deu de pegar o Flamengo, o melhor time do futebol brasileiro nesse momento. O time dos caras é muito bom, o elenco dos caras é muito bom. Aí a bolinha lá, na hora que mexeu, na hora que eu vi lá, Flamengo, falei, nossa, mãe. Aí mas a parada é boa pro Galo recuperar, até encarar esse Flamengo. Eu acho que talvez dos clubes que mais precisavam da parada. Agora é o seguinte, se a gente perder pro Flamengo, a gente perdeu pro melhor time do futebol brasileiro, certo? Ok, na bola, se eles ganharem da gente, eu acho que vai ser uma situação até normal, porque hoje o Flamengo é melhor do que o meu Galo. Agora, se a gente ganhar,
se a gente ganhar, conhecendo o meu Galo, se a gente ganhar, é arrancada para quem sabe ser campeão da Copa do Brasil. Porque é o jogo que ele tem um tamanho diferente, tanto para o bem como para o mal. Se a gente perde, é crise também, porque perder para o Flamengo é ruim demais, é o nosso grande rival. Agora, se ganha do Flamengo, meu amigo, minha amiga, se ganha, e eu vou dizer um negócio mais para vocês. Tem duas peças que eu espero que acertem no time do Galo para depois do Mundial de Clubes. A primeira é o Dudu. Se o Dudu acertar, vai ser um upgrade legal no time do Galo. E a segunda é esse volante que o Atlético está atrás dele e vai contratar. Se esse volante der certo no time, se ele encaixar no time, ele vai melhorar muito o time do Galo, sabe? Eu tô com muita expectativa nessas duas peças. Ô, Júnior, às vezes, uma peça muda tudo. Muda o Agora, time. eu fiquei com medo aí que você tava fazendo um K. Porque você tava quase fazendo um K aí, viu, Jaime? Você me assustou. O que é K? Você vai saber o que é esse K. Quem vai explicar isso aí, ele sabe. Eu nem sei o que é. Se Você vai saber agora. Você vai saber agora, Emerson Jorge. Emerson Jorge, filho do Cruzeiro fazendo o K, você vai explicar o K pro Jaime. Você não pode fazer isso mais não. Você, em especial aqui na bancada, não pode não. Mas o seguinte, Cruzeiro, mudanças, essa parada já tem uma mudança significativa e nós vamos falar mais sobre o assunto. Mas é a saída de Alexandre Matos, um momento de reorganização do Cruzeiro. É um momento de... Acho que tem muito torcedor comemorando, inclusive, né? O Matos teve foi uma passagem muito polêmica, mais uma das passagens polêmicas, né? Por times do futebol brasileiro. E eu acho que é um momento que parece que todas as coisas vão se encaixando pro Cruzeiro, né? Acho que a grande maioria queria que o Matos não continuasse. Eu acho que é o caminho pro Cruzeiro agora se reorganizar, aproveitar também essa sequência, né? Tanto dentro de campo quanto fora de campo, para consolidar que essa temporada vai ser só sucesso. Você não vai explicar o K, não? O K são os gols do Caio Jorge. Mas isso aqui é... Deixa eu falar, a torcida aqui, o K é o Kzinho que a torcida estava fazendo e mostrando nas arquibancadas que é tipo o K de Caio Jorge. Não, é porque o pessoal não entendeu. Traz a câmera aqui. É aqui, ó. Aqui, ó. De herói. Na hora não foi bem de herói. isso, não. É aqui, é de herói, é de Hulk, é de super-herói. H de Elvésio, rapaz. H de Elvésio. E de H de Elvésio, eu pergunto ao nosso grande Antônio Elvésio, alegria de te receber aqui. A pergunta que eu te faço é o seguinte, que a gente tem muito assunto, então a gente tem que ir aos pouquinhos. Mas é o iluminado Caio Jorge, porque o cara está em tudo quanto é lugar. Ontem, no programa, Fred estava lá, falando à noite, ou seja, o cara virou a bola da vez do nosso futebol. É justo pelo que ele tem feito? Mais do que justo. Boa tarde a você, ao Jaime, ao Emerson, essa equipe bacana de cinegrafistas, e principalmente quem está do lado de lá nos assistindo, né? E o pessoal também da Rádio América aí. Eu acho que o garoto está fazendo por onde, né? E a vida é vivida de momentos. E o Caio Jorge está num momento muito feliz, onde tudo vem dando certo, e a gente realmente torce para que ele realmente extrapole isso aí. A gente está vendo a mídia nacional falar, queremos Caio Jorge na seleção. Não sei se é o momento, mas se o garoto não tiver cabeça boa, ele pode se perder. Então a gente espera que a diretoria do Cruzeiro dê um apoio total para que realmente ele possa ter um lado psicológico bem trabalhado e com isso ele trabalhar o esporte, o futebol, que é a especialidade dele, fazer gol, cada dia melhor. Eu acho que esse conselho vai ajudar bastante. Boa! E ontem tivemos os sorteios das competições internacionais e a Copa do Brasil. Vamos conferir na Libertadores como ficou a situação dos brasileiros. Coloca aqui na telinha para a gente ver, oitavas de final. Flamengo e Inter, Botafogo e LDU, Atlético Nacional e São Paulo, Universitário e Palmeiras, e o Fortaleza e o Vélez. Aqui a gente vai ter que fazer uma rodada rápida. Como é que ficou aí? Talvez analisando o confronto interessante aqui dos brasileiros, o Flamengo e Inter. E para você, Jaime? A tendência de dar Flamengo, né? Está num momento bem melhor que o Internacional. Elvésio? A gente fala que o Flamengo deu sorte porque pegou um Internacional totalmente desequilibrado. A gente acreditava no Inter, é um time que está mal. Agora o São Paulo vai pedir, o Palmeiras vai pedir ajuda para os universitários. E você? Eu peço a você. E lá esse Palmeiras, né, bicho? Pegou... Pois Era Universitário e ser os melhores adversários, o Palmeiras pega o Universitário. Flamengo e Internacional, para mim, também é o jogo
o destaque aí, né? Porque, querendo ou não, o Flamengo tem o melhor time do Brasil no momento, mas é um confronto brasileiro, né? O Verdade. Inter vai dar trabalho pro Flamengo, pode ter certeza. Mesmo estando mal, né, nesse momento. Vamos também falar da Sula e ver a situação dos nossos times, como que ficou de novo aqui na telinha. Playoffs, a gente está falando dos playoffs porque, na verdade, a gente sempre tem que estar lembrando, porque o nosso interesse maior, o Fluminense é uma outra situação, mas está aqui. Bahia, América de Cali, o Atlético Bucaramanga e o Galo, o Aliança Lima e o Grêmio, o Independente Del Valle e o Vasco, que é também... Esse Vasco é meio imprevisível. Está aqui Fluminense, que está numa situação aguardando, porque aqui são os confrontos de ver quem vai seguir adiante. O Galo, que é o maior interessado que a gente tem que frisar aqui. Se ele passar, pega o Godoy Cruz. Ali o Grêmio, Universidade Católica e o Mochok Run, que é, no caso, o Vasco, caso ele passe. Mas, Jaime, Godoy Cruz não é bicho papão, mas é time argentino. Então a gente sabe que sempre é chato o time argentino, ainda assim, no potencial, não naquilo que a gente tem visto do Atlético. Não no que ele apresentou, mas no que ele pode entregar. Eu acredito que o Atlético vai ser feliz. Aqui, é a prova dos 9. Se você perguntar qual a colocação do Bucaramanga lá no Campeonato Colombiano, 9º colocado, não classificou para a segunda fase ali, onde os 8 melhores vão disputar o título do Apertura do Colombiano. E o Godoy Cruz, 9º colocado também na chave dele no Campeonato Argentino. E eles lá devem estar se perguntando, e o Atlético? Hoje é o 8º. Só que amanhã tem Botafogo e Ceará. O Galo tem 17 pontos do Brasileiro, o Botafogo e Ceará tem 15. Então, assim, só se eles empatarem é que eles seguirão atrás do Galo. A chance de um dos dois ganhar é grande. E quem ganhar passa o Galo. O Galo seria o 9º também. É a prova dos 9 e eu espero que o Galo ganhe essa, né? Emerson, que nós temos que falar ainda da Copa do Brasil. Situação do Atlético tranquila? Tranquila. Fechar a casinha e passar dos caras da Colômbia. Eu vejo tranquilo também? O maior adversário do Atlético é o próprio Atlético. Eu concordo. Boa. Exatamente. E vamos falar agora também, trazendo o Cruzeiro para a roda da Copa do Brasil, que envolve Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro se deu bem e o Atlético pegou pedreira. Tabelinha aqui na telinha. Flamengo e Atlético, Bahia e Retrô. É um jogo enjoado, o Retrô merece certo cuidado. CSA e Vasco, de novo a gente fala, a lógica seria Vasco, mas o Vasco é imprevisível. Botafogo e Bragantino vai ser um jogo interessante. Cruzeiro e CRB, o Cruzeiro tem que levantar a mão para o céu. Aqui um jogo difícil, o Inter e Fluminense, São Paulo e Furacão. E outro jogo imprevisível, independentemente do momento, que é o Corinthians e Palmeiras. Aí eu vou agora com você, Emerson. Alguma observação dessa Copa do Brasil? A observação são os grandes confrontos, né? Já nas oitavas. E já teremos menos 2 grandes clubes aí na próxima fase. Então acho que essa é a grande observação. O Cruzeiro deu sorte no sorteio. O Cruzeiro vai passar, né? O Vasco eu acho que pode pegar uma peça aí no futebol brasileiro. Se for eliminado pro CSA vai virar uma zoeira danada, né? Eu acho que é isso. O São Paulo contra o Atlético Paranaense também é uma incógnita, tá? Também acho. E aí, Alves? Jogo mais difícil, Cruzeiro e CRB. Não tô brincando, não. Sério? É um fanfarrão. Não. Pouco mago é que suja a água. Fanfarrão. O Jaime Júnior narrou muitos jogos pelo Sport TV, eu narrei vários jogos. O Cruzeiro nunca jogou bem contra time lá de cima do Nordeste, principalmente os times de nível mais baixo. Então vou fazer a seguinte pergunta, vamos resolver isso aí. Jaime Júnior, você tem direito a escolher a ordem. 3 adversários para você. Aliás, eu vou até te ajudar. 4 adversários para você. Palmeiras, Corinthians, Flamengo e CRB. Na ordem, qual que você quer menos enfrentar? Que eu quero menos enfrentar é o que eu vou enfrentar. É o Flamengo. Depois? Depois Palmeiras, que a gente dá um azar com o Palmeiras. Depois Corinthians. Depois CRB. E ele tá falando que é o jogo mais difícil. Aqui, você fez tanta raiva que eu vou direto pro intervalo. Você fez raiva demais, ô Antônio Alberto. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Mande sua mensagem pro nosso WhatsApp. 31-99680-2910. Na sexta vai ter o sorteio de um casaco corta-vento, confortável, secagem rápida, ventilado. Ele é muito bonito, da CSA. Fique ligado, mande sua mensagem dizendo que quer participar. É isso aí, intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. Esse número tem que estar na sua agenda de telefone para a todo momento você acionar, mandar uma mensagem, mandar o seu zap e aproveitar, pegar carona neste lindo corta-vento que a gente vai oferecer da CSA. Daqui a pouquinho você vai ver, para você fazer sua atividade protegido, sem frio. Acesse o Insta da CSA Esporte e mande a sua opinião também sobre o seu time, que a gente vai registrar e tem participação aqui na telinha. Marco Aurélio, boa tarde, Júnior Brasil, Emerson, Jaime, Elvésio, com essa bolinha que o Galo está jogando, não vai muito longe nessa temporada. Um abraço para todos. Marco Aurélio, brigadão, muito bom ter sua companhia aqui com a gente. Vender, estou ouvindo aqui pela Rádio América, que top, Vender, legal demais, eu sou apaixonado com rádio e a Rádio América com esse sonzão rasgando aí o ar. Bom programa para vocês e quero ganhar este prêmio. Boa sorte, meu amigo, boa sorte. Valeu demais. E a gente começa agora falando de Alexandre Matos, que foi embora. O Santos contratou o ex-homem forte do Cruzeiro e, na minha opinião, eu entendo que foi bom para a Raposa. Acertos e erros na gestão dele. Tá aí o Alexandre Matos na telinha para você. No momento que ele se despediu, foi no meio de campo depois do jogo contra o Palmeiras. Nas últimas semanas ele perdeu o poder e foi escanteado. O Santos foi um bom desfecho para o Cruzeiro, ele teve acertos, erros. E aí um detalhe, vamos lá, com calma. Acertos. A gente, hoje, eu e o Luiz, que é também produtor aqui do programa, a gente fez um levantamento, acho que não esquecemos ninguém não. Vamos lá. Acertos. Caio Jorge, indubitavelmente. O Christian, acerto. Cássio, acerto. Custo-benefício caro, mas um acerto. Fabrício Bruno, acerto. Matheus Henrique, baita acerto. Marquinhos. Calma, você está ansioso. Eu tô melhor lendo, jogador calma, do você Cruzeiro, está ansioso. Matheus né? Henrique é o melhor do Cruzeiro. O Wanderson, Fagner, Gabigol, Bolassi, Marquinhos, ele perdeu a sequência por conta do contrato. Isso pesou para ele. O Wallace, para mim o Wallace foi um acerto. Só que foi uma contratação que não deu certo. Aí entram os jogadores intermediários. Para mim, ainda é intermediário o Jonathan Jesus. Bons jogos, maus jogos. Contra o Palmeiras foi bem. Eduardo e Rodriguinho. E quem não deu certo? Vamos lá. Dudu, para mim, por tudo, não deu. Lautaro, Peralta, Gamarra, Liberal Teves para o Atlético Paranaense com opção de compra de 3 milhões de euros. Isso para mim foi um absurdo. Emerson Jorge, você viu os nomes todos num balanço, daqui a pouco a gente vai fazer até um Enem, o Enem do Cruzeiro, o Enem do Alexandre Matos. Faz uma análise aí disso tudo aí que você viu desses nomes. Perfeito, acho, a análise que vocês lembraram. E teve o Diniz também, né? Que foi uma escolha muito errada. E toda a gestão do Cruzeiro, né? Nessa era Matos, que estava uma bagunça. A verdade é essa, e a gente sabe que ele era o principal responsável. Agora, depois que o Leonardo Jardim chegou, assumiu todo o controle da coisa, e aí o Cruzeiro andou. O Matos, eu acho que ele... Vamos só lembrar desses pontos positivos dele aí, que ele siga o caminho dele, né? No Santos, acho que vai pro Santos, né? Onde for. Mas, vai ter saudade, mas não? Tem saudade, viu? De vez em quando uma cartinha, ele fez o trabalho e-mail, dele, trazer bons jogadores, é o trabalho dele, né? Isso eu acho que é mais do que obrigação. Mas sem né? saudade. Sem saudade. Antônio Alberto, você viu aí a lista, você já estava ansioso, o senhor chegou ansioso hoje. Hoje ele chegou chutando a porta, eu quero ir lá pro programa, quero ir e tal. E aí tá chegando aqui Antônio Alberto, que ele é o nosso psicólogo, cantor, é um multi-homem, tinha um desenho que eu adorava, eu já até falei, o multi-homem, era o Plot White, Os Impossíveis, era sensacional, você é nosso multi-homem. Então, o nosso multi-homem, você que já queria um Marquinhos, a lista é isso mesmo, ficou desse jeito, tem alguma observação, algum jogador, você pode virar para mim e falar, você tem toda a liberdade, eu prometo que eu não vou te agredir. Se você falar, não, Gamarra foi um acerto, você tem todo direito, eu não vou te agredir, eu só vou pedir para o Hudson te encaminhar, você ir embora, pelo amor de Deus. Então, eu quero te ouvir com atenção. E aí? Bem, vamos lá. A gente sabe que o Alexandre Matos é um cara competentíssimo, para mim é um dos melhores dirigentes de futebol do Brasil, conhece tudo e todos os bastidores do futebol. Ele se errou, ele não errou sozinho, porque tudo que ele fez, ele consultou o Pedrinho, que é o homem que assina o cheque que paga. Eu vou dar uma nota 8,5 para o Alexandre, porque errar faz parte do ser humano, em qualquer atividade. Ele, para mim, é um tremendo gestor,
errou, como disse, na contratação do Diniz, que era um ídolo também do Pedrinho, errou no Gamarra, mas nos demais eu acho que ele foi muito bem. Você falou do Jonathan Jesus, para mim é um baita zagueiro, é o que veio com o nome... não se firmou ainda, É o que veio com o nome 0 ali no grupo da contratação, mas chegou, mostrou serviço. Pode até cometer uma falhazinha. Não, ele fez mais de uma falhazinha. Teve jogo que ele falhou, mas entregou a colocaram o armadura, cara né? lateral direito, amigo. O cara nunca Não, bem ele a estava na posição. zaga. Tá bem Teve agora, lance, falhou. não estou nem falando aquele que ele estava na lateral. Teve um que ele estava dentro da área, dentro da zaga, e ele falhou em 2 lances. Tá, faz então, parte. Ele faz precisa ainda se encontrar. Por isso que eu acho que ele tem que virar. Agora, contra o Palmeiras, ele jogou muita bola. Ô, Júnior, só pra gente não esquecer aí, né? A contratação do Diniz e a manutenção dele também no final do ano, né? Foi um Mas erro. eu acho que passou, o Diniz Dele era, do Pedrinho, algo né? até do Pedrinho. Ah. E quando o Verso coloca, mas aí tem um detalhe, uma ponderação que eu vou fazer, já rolando a bola para o Jaime, é o seguinte, vamos supor, um cara quer começar uma rádio web, ou um cara quer começar na narração, ele vai te ouvir. A sua palavra vai ser determinante naquilo que ele vai fazer, porque você é o expert da área. Da mesma forma, o Pedro Júnior e todo o staff do Cruzeiro tinha que ouvir o Alexandre. Sim. Então tinha que confiar, porque ele era o cara que chegou a ser CEO. Então, às vezes, você fala, tem que trazer por isso, eu tenho que acatar, porque você é o cara, mesmo tendo uma opinião um pouco contrária, mas eu tenho que confiar, porque eu coloquei você como meu homem de confiança. Então, isso pesa, e às vezes eu erro, porque eu confiei e você fez coisa errada. Eu não vou nem falar da questão de vestiário, que ele entrou, alterou no vestiário, teve problema, que os jogadores tinham rejeição, acho que ele cresceu demais e acabou errando, mas assim, é um mundo das voltas, porque em muitos momentos, Jaime, e você conhece pelo trabalho, ele até teve no Atlético, ele foi o melhor dirigente do Brasil. E de repente os trabalhos dele não têm tido mais esse retorno e ao mesmo tempo, essas apostas de só medalhão, 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 tem hora que você tem que trazer alguém que você fala, esse virou, né? E o Caio é um cara que a gente tem que bater palma. O Alexandre, ele começa a montagem do Galo campeão brasileiro de 2021. E se a gente pegar a história do Alexandre lá no América, onde ele apareceu muito bem, ele é um dos personagens importantes do resgate do América. Teve um momento da sua história que foi muito ruim, muito lá embaixo, em séries do Campeonato Brasileiro, e o Alexandre foi peça fundamental nesse processo de retomada do América. O momento dele... tanto que ele volta para o América, né? O Cruzeiro o tira do América, agora ele vai para o Santos, que é um time que não está bem. Está então, falido. Assim, né? Então, assim, é o momento do Alexandre ir para o Santos agora e fazer um grande trabalho lá. Ele precisa disso, fazer um grande trabalho agora no Santos para poder recuperar isso que você falou, que ele já teve, né? Já teve. Eu não vou desejar sucesso ao Santos não, viu? Santos... Nem mais, não, tá. Mas o Alexandre o desejo, Alexandre que é um ele cara consiga bacana, aí se reencontrar no futebol. Coloca aqui pra gente o Enem do Cruzeiro, o Enem do Alexandre Matos. Coloca na tela aí. Enem do Cruzeiro. Como você avalia o trabalho de Alexandre Matos? Aí, nesse caso, Jaime, a gente tá falando do Cruzeiro. Ótimo, bom, intermediário, ruim, péssimo. Pra você. Eu não me sinto... capaz de avaliar o Alexandre, assim, eu diria que foi bom. Eu vejo. Vou na letra A. Um ótimo trabalho, porque você pegar um time que estava da Série B e ir acertando para colocar ele outro entre os 4 primeiros do Brasil, para mim é um bom trabalho. Acho que pelo momento do Cruzeiro agora, como ele sai do Cruzeiro, né? Ele sai de intermediário para bom, né? Porque o Cruzeiro está bem. Eu concordo com você. Eu tô aqui. Se pudesse ter entre um bom e um intermediário, eu ficaria aqui, podendo ficar com um bom, com boas ressalvas, porque algumas coisas realmente não foram legais. E aí tem um detalhe. Vamos falar do que o Cruzeiro mostrou de positivo no jogo contra o Palmeiras. Maturidade, organização, qualidade e imposição no jogo. Caio Jorge sendo badalado no Brasil inteiro. Ele é o cara no momento, o melhor atacante do Brasil. Ele, Pedro, são os melhores, Emerson. O Elvésio até já falou do valor desse jovem jogador que se reencontrou. E para você, tá aí, ó o Caio. Além disso, você olha assim, ele até disse que ele não gosta o que mexam no penteado dele, no cabelo dele. Vaidoso, é um homem bonito, na sua opinião? Acho que ele é um cara apresentável, assim, sabe? Ele tem a manha. Pede já, sabe fazer Ele tem a senha. Ele tem a senha. Como ele é que tem é a o senha. Ô, Verso, o cabelo dele tá aprovado? Tá aprovado, garoto novo, né, rapaz? A gente não sabe como é que é a herança genética, se vai ficar careca ou não, mas se ficar tem solução. a gente está lá para resolver o problema dele. Tem solução.
Jaime, um ponto que foi muito importante, a gente tem que destacar, que foi muito firme a defesa do Cruzeiro. O Fabrício Bruno, para mim, foi um gigante contra o Palmeiras. O Jonathan, que Jogou eu falei, ele também demais. foi muito bom. Agora, tem um menino que também está badalado no Brasil inteiro. O Cruzeiro está sendo descoberto em muitos aspectos por muita gente, tirando os bobões do dia. Mas o Kaique, ele encarou o Estevão, tá aí o Kaique, ele que tem um bigodinho, né, emblemático. É legal ver um menino com personalidade. Teve até gente que comentou aqui, acho que foi ontem, que ele estava amarelado, soube segurar a onda e ele às vezes é meio ríspido em campo, mas segurou a onda e foi muito bem. Legal ver um menino aparecendo assim. Eu transmiti muitos jogos de futebol de base na minha carreira, nos tempos de Sport TV principalmente, e acompanhei muito da carreira do Kaique como lateral esquerdo. Ali a gente já via que era um jogador diferente, que era um bom jogador, que tinha um futuro bacana pela frente. Basta, nesses casos, que o jogador tenha a cabeça no lugar, sabe, que tenha foco, cuidado com as amizades, que às vezes as amizades levam os garotos para o caminho errado. E esse menino, ele, pelo jeito, é um garoto centrado e está tendo agora já mais destaque. Houve um momento que ele teve mais dificuldade, altos e baixos, que é natural na carreira de um jovem atleta, mas esse menino é muito bom de bola. Sobre Caio Jorge, acho que Pedro é melhor que Caio Jorge, mas o momento hoje é do Caio Jorge. Gostei. Boa explicação sua, você foi didático, eu concordo com você. O Brasil, Emerson Jorge, acordou para o Cruzeiro? Sim, acho que sim. Refaz pra mim, é que eu acho que eu não entendi. Não, o Brasil acordou. O Brasil, pai, que isso? Eu achei que você era tá achando que sou cara. eu? Não, eu tô brincando, eu achei que era Ele achou que era eu. o país, é lógico. Claro, o Inclusive Brasil. o Ancelotti, né, tá aí de olho. Ô, gente, Eu como não é que sei, mudou não. o homem? O Caramba, homem primeiro tá moral, tava assim. Esse cara tem moral demais Não, comigo, o Brasil, ele acordou, ele tava dormindo. Que bem que eu Aí depois onde o Brasil. Ainda bem que eu respondi sim, sem ter entendido direito. Muito bom. Gente, tudo Sim. ao vivo é bom, né? Bom demais. Mas o legal disso aí, o cara que toca baixo pra uma galera, Aí, toca ó. baixo, toca alto, rapaz. Aí ele vai fazer a piada do Carlos Alberto de O novo. cara, né? Menino, é rapidinho pra você, rapidinho. Não inventa não que nós temos que ir pro Vá pro intervalo. último. Quem mais pra você foi destaque no jogo contra o Palmeiras? Eu gostei muito do Christian, e você? Eu assino o Fabrício Bruno e o Não, Kaique. a defesa a gente falou. Não, tô tirando a defesa que a gente tinha falado e destacando. Christian, jogou muita Então você bola. tá comigo. Christian, joga bola, ele é discreto, aparece para o grupo, cara. E tá cá no meio, atrás, no meio e no ataque. Eu acho bacana, sensacional jogadores desse tipo aí. E legal, ele deu uma entrevista no final falando que ele mudou esse posicionamento graças ao técnico Léo Jardim. E você, mande sua mensagem, converse com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. Caio Jorge já virou ídolo? Gostou da saída de Alexandre Matos ou não? E só lembrando, hein? Sexta-feira tem um sorteio do casaco corta-vento da CSA Esporte. Mande sua mensagem dizendo que quer concorrer ao sorteio. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Ó, é isso aqui, hein? Eu tenho que mostrar porque eu esqueci de mostrar. Ele é legal demais. Está aqui, ó, esse casaco corta-vento. Mande sua mensagem. O intervalo é rapidinho. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte e na Rádio América 107,1. Mande sua mensagem dizendo: eu quero ganhar o corta-vento da CSA. Um corta-vento para você realizar suas atividades físicas bem protegido. Ele é de nylon e de secagem rápida, confortável, ventilado. Tem um patch refletivo frontal e traseiro. Acesse o Insta CSA Esporte. Olha só, legal demais para o corredor, para quem vai pedalar, para o ciclista, ele é fundamental. Vocês já mandaram o zap? Isso é legal porque se vocês receberem, vocês vão ficar bem protegidinhos. Coloca aqui na tela para a gente ler. Edésio, boa tarde, estou assistindo o programa Bola na Rede aqui do Lagarto, no Sergipe. Que legal, Edésio. Obrigado demais pela sua mensagem. Você de longe aí ligado, assistindo aqui com a gente. Valeu. Carlos, ei Júnior e bancada, o programa está bom demais. Cabuloso vai ganhar apertado do CRB, vai ser 3-0 no Mineirão e 2-0 lá. E vamos seguir em frente na Copa do Brasil. Abraços, quero participar do sorteio. Carlos Alexandre, bairro
Pedra Azul. Boa sorte, viu, Carlos? Que legal sua mensagem. Aqui o Paulão, que bacana, grande Paulão, muito bom ter você aí. Boa tarde, turma do Bola na Rede. Júnior Brasil, para mim o trabalho do Alexandre Matos não foi bom. Meu medo é ele fazer a mesma coisa que fez no passado, aproveitar as brechas de tirar joias do Cruzeiro, assim como foi no caso do Vitor Roque. Bom alerta, Paulão, falei isso ontem aqui sobre esse ponto. E o Mário Alves, boa tarde. Ô Jaime, o nosso galão da massa vai reforçar? Mário de São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, abraço a todos, terra boa demais. De vez em quando eu passava ali por perto, então eu gosto muito. E esse alerta, a gente vai falar do Galo, mas que o Cruzeiro cheque os contratos com as suas joias, porque já aconteceu isso, então caldo de galinha não faz mal a ninguém e precaução também. Dudu foi inscrito pelo Atlético e pode jogar as próximas partidas pelo Brasileiro. O confronto é contra o Internacional na Arena do Galo no dia 12, numa quinta, 9h30 da noite. É reforço, Jaime Júnior. Eu tô falando de Dudu, Atlético, depois da parada, ele é reforço e não tem coelho. Eu espero que você, Dudu, seja sim um grande reforço do Atlético. Até agora você é uma grande contratação pelo histórico que você tem no futebol. Agora, se você vai ser de fato um grande reforço do Atlético, a gente só vai saber quando você entrar em campo. E eu espero que você seja sim esse grande reforço, que você faça sim uma grande diferença. E como o torcedor que há pouco perguntou, e aí, Jaime, o Galo vai contratar reforços? Espero que sim, que contrate reforços. Um jogador que chegue para o meio de campo, para atuar na posição de volante, para ser de fato um reforço. E não só mais uma contratação, composição de elenco. Eu prefiro que o Atlético às vezes traga um jogador, mas que traga o jogador para ser titular desse meio de campo, para arrumar esse meio de campo, para fazer o meio de campo do Galo ser forte diante dos adversários. Perdemos jogos ou não ganhamos jogos por conta do meio de campo. Clássico contra o Cruzeiro engoliu o nosso meio de campo. Nós precisamos reforçar de fato o meio de campo. Não é só uma contratação, é reforço mesmo. O cara que chega e fala assim, essa camisa é minha. Você quer o jogador, exemplo do Ronaldinho Gaúcho, né? Porque é aquele cara que chega, encara, fala... Mas ele quer um volantão, mas ele quer um volantão. Mas e aí, quero... não, peraí. Tem que ser um bem... Só para eu quero que Jaime Júnior siga. Eu quero agora que você fale um nome. Quem é esse jogador? Quem é esse volantão que você fala, esse cara... O Galo ia ser o cara. Quem que é? Porque o Elvésio já tá Ronaldinho Gaúcho. É outro mundo, outro patamar. Mas quem que é o seu volante? Quem que você queria? Olha, você respondeu. Jaime Júnior, siga. O Siga que vai dizer pra gente. O Siga que tá lá estudando lá para escolher a melhor opção. Eu apertei ele saiu. Tá difícil esse cara aí. Pra você, Antônio Elvésio, diz pra mim o seguinte. Com relação a Coelho, a gente não tem Coelho nesse momento, mas pela lógica o Dudu vai brigar com ele e no momento é o substituto ideal. É isso mesmo, é a lógica. O momento para o Dudu entrar e o setor para o Dudu entrar é substituindo o Coelho? Acho eu que sim, a não ser que o Coelho vai jogar mais pela ponta direita, né? Porque o Dudu é aquele cara que sempre correu muito pelo lado esquerdo, tem uma habilidade fantástica, mas o que a gente fala, ele não voltou depois da contusão ser aquele jogador, nem no Palmeiras, nem no Cruzeiro. Eu torço sempre o sucesso do ser humano, principalmente para o Dudu, que é uma cria da Toca da Raposa. Muitos torcedores do Cruzeiro não gostam disso, cara, mas eu acho que você tem que torcer para o profissional. Então a gente quer ver o Dudu chegar e arrebentar com a camisa do Atlético. Vai ser bom para o futebol mineiro, vai ser bom para o Atlético, vai ser bom para o Cruzeiro, porque isso atrai o torcedor, isso é bom para quem vende camisa, é bom para o vendedor do feijão tropeiro, é bom para o tomador de conta, porque o torcedor vai a campo e todo mundo vai ganhar dinheiro, principalmente se esse jogador der retorno. E Emerson Jorge, você que sempre acompanhou a base, fazia anotações, já me mostrou os scouts, os números. Desde 1962 você já acompanhava a base do Cruzeiro, você só está bem cuidado, pinta bem o cabelo. Tá aparecendo um visual mais novo. Esse é o Emerson, não é o Alberto Rodrigues, não. O Emerson também, ele já trouxe os scouts para mim, ele acompanhava a base. Aí eu te pergunto, Dudu pode pintar no meio? Porque assim... um abraço, Alberto, grande abraço aí para ele. Ele pode pintar no meio, concorda? Eu acho que, inclusive, é uma ótima oportunidade para a estreia do Dudu, né? Contra o Internacional, que está muito mal, é um momento muito ruim. O Dudu dentro de casa, né? Com a torcida apoiando. Ele foi um dos únicos, se não o único jogador que entregou alguma vontade no elenco do Cruzeiro no início do ano.
Então, se ele entra com aquela vontade que ele entrou nos primeiros jogos contra o Cruzeiro, acho que já é o suficiente para ele poder se encaixar, independente se vai jogar no meio ou na ponta. Campeonato Mineiro, né, amigo? Mas pela experiência, né? Ele já é um jogador experiente, ele pode sim ajudar no meio-campo que o Atlético está precisando. Vou dar uma notícia ruim para você, já. Pode ser uma suspenso, notícia hein? preocupante. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, denunciou o Dudu por ofensas misóginas contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Com isso, ele pode pegar 10 jogos de suspensão. Ô, gente, não consigo conceber isso muito dessa forma, não, tá? Para mim, eu acho que assim, hoje em dia, qualquer coisa que você fala, vira tudo em cima. Eu não vi ali o Dudu falando nesse sentido para chegar a esse ponto. E para mim, caso ocorra uma punição ao Dudu, a gente tem que dar exemplo, respeito total às mulheres. Misoginia, não, nunca, total. Mas eu não vi, para mim, na minha percepção nesse caso, entendo que se o tribunal punir o Dudu por conta disso, aí eu acho que assim, é entrar numa esfera que não deveria. Multasse o clube, multasse o Dudu, é o que eu espero, mas tirar o cara de campo e numa situação que teve bate-boca dos dois lados, tá? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, eu entendo dessa forma. E aí, Jaime? Ô, Júnior, eu sinceramente penso da seguinte maneira, não só a respeito desse caso, mas de outros também. Quando o CPF errou, e quando me refiro ao CPF, me refiro à pessoa específica do Dudu. Se ele errou, ele paga. E aí eu acho que ele tem que pagar como? Eu acho que ele tem que pagar em dinheiro. Mexe no bolso do cara. Eu acho que é o mesmo caso quando a gente tem um caso de racismo no estádio. Quem tem que pagar pelo erro? O clube ficando com jogos com portões fechados, sendo eliminado de uma competição? Eu, particularmente, eu acho que não. Eu acho que um torcedor, ele vai para o estádio, ele comete um ato de racismo, ele tem que responder criminalmente a respeito do assunto e, na esfera esportiva, o clube tem que punir esse jogador ou o STJD, de alguma forma, ter uma punição para que esse cidadão não frequente o estádio, por qualquer problema que ele possa ter causado. E aí você pune o clube, sabe? Tá todo mundo ali trabalhando, sério, torcedor. Você tem 40 mil pessoas que vão para o estádio, que se comportaram devidamente dentro do estádio. Por causa de um cara, você vai eliminar o time do campeonato, como já aconteceu com o Grêmio. Por causa de um cara, você vai tirar pontos desse time, esse time vai jogar com portões fechados. Eu, sinceramente, eu acho que deveria ser de maneira diferente. Uma pessoa cometeu o erro, essa pessoa tem que ser punida. Agora, quando você tem uma coletividade, sabe? Ali você tem 10 mil torcedores cometendo um ato de racismo contra um jogador que está dentro de campo, aí eu acho que a punição tem que ser para o clube. Porque aí essa coletividade tem que aprender, ela tem que pagar. Agora, quando é um cara só, mexe no bolso do cara, principalmente porque nós brasileiros, a gente aprende quando mexe no bolso da gente. Vou lembrar aqui o caso do cinto de segurança lá atrás. Ninguém usava cinto de segurança no Brasil. Veio a legislação e botou multa. Aí funcionou. Todo mundo usa cinto. Eu entendo o que o Jaime falou e concordo, tem que punir o CPF, mas um detalhe. Ali, quem falou primeiro foi a Leila. O Dudu respondeu, retrucou. Não sou advogado de defesa do Dudu. Eu até entendo. É diferente de um caso de racismo que o cara vai lá e começa. Ali é algo espontâneo. Do Dudu, não. Ele reagiu. Ação e reação. Como é que você enxerga, Antônio Elvésio? Para toda ação existe uma reação. Já existia ali uma treta entre o Dudu e a Leila desde o momento que a Leila liberou ele para o Cruzeiro. Então, para mim, a Leila já deu por vencido aquele momento, no momento que o Dudu saiu assinou com o Cruzeiro. De repente ele voltou atrás, a gente não sabe até hoje por quê. Então, para mim, o problema maior ficou na palavra do que a Leila disse para vir essa reação do Dudu. Então, a gente não sabe, na realidade, o que ela falou para gerar essa reação dele. Agora, o respeito ao próximo é sempre importante, seja da parte do dirigente ou da parte do servidor, do prestador de serviço, que é o Dudu, no caso, prestador de serviço para o Palmeiras. A gente vai aqui, o Lianco, falar um pouquinho dele. Ele tem sido um zagueiro que tem um estilo que ele não alivia, não. E ele assume e fala que não vai mudar esse estilo dele, que ele acredita que tem que ser assim. Ele postou nas redes sociais, está aqui, vocês têm que parar de ficar cobrando por cartões, sou zagueiro com características diferentes, cartões fazem parte, estou sujeito a isso, meu jeito de jogar, de matar jogadas, de marcação na minha posição está sujeito a isso. Nunca vou deixar
passar e ver o que acontece depois, esperando meu companheiro fazer algo. Não sou assim. E aí, Emerson, eu preocupo porque às vezes numa decisão ele pode extrapolar e prejudicar o time. E aí? Pois é, enquanto é uma partida aceitável, né, sem muita pressão, ok, né? Eu quero ver ele ser expulso e uma decisão, né, valendo vaga para a próxima fase, um mata-mata. Eu acho que ele tem que ter essa postura de zagueiro mesmo, que já tem identidade com o torcedor, mas ele tem que segurar um pouquinho só ali, porque eu acho que às vezes ele passa do limite. A pergunta para você vai ter que ser vapt-vupt, que o Luiz já está falando intervalo. Eu vou. Você tem direito a escolher. Você é o soberano aqui do Bola na Rede e soberano do Atlético. Aí você olha na sua mão esquerda, Copa do Brasil. Você olha na mão direita, Sul-Americana. Qual a escolha do soberano Jaime Júnior? Escolhe alguma? Eu vou de Sul-Americana, que é o caminho menos difícil que o Atlético terá pela frente. E menos difícil é o nosso intervalo, porque nesse intervalo você vai acompanhar tudo de bom. Não vai embora não, fica aí que daqui a pouco tem mais. E você, torcedor atleticano, qual a sua competição? Qual deve ser priorizada? Copa do Brasil ou Sul-Americana? E mande sua mensagem, 31 99680 2910. O intervalo é rapidinho. Voltamos com o seu Bola na Rede, seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Falando de futebol, esporte e muito mais. Na sexta tem um sorteio do Corta-Vento CSA. Ele é ótimo para atividades físicas e você ficar bem protegido. De nylon, secagem rápida, confortável, ventilado, com PET refletivo frontal e traseiro. Acesse o Insta, @CSA Esporte. Tem participação? Coloca aí pra gente. Fran Marinho, melhor resenha de futebol da TV Mineira. Quero esse Corta-Vento. Francisco, valeu demais pela sua participação, amigo. Antônio Cabral, boa tarde, Jaime Bancada. O Alexandre Matos vai ficar no Santos 2 meses, pois o Santos não tem dinheiro para ele gastar, que é o que ele sabe fazer. Abraço, Antônio Cabral. Tem mais alguma? Obrigado, Antônio. Hernandes Azevedo, boa tarde, amigos do Bola na Rede, tudo bem? Sim! O Cruzeiro vai brigar por título esse ano, quero ganhar esse prêmio. Abraço a todos. Hernandes, de Conselheiro Lafayette. Rola mais uma aí, a saideira. Marinho, boa tarde, pessoal. O Cruzeiro passa pelo CRB e o Galo passa também pelo Flamengo. E o futebol mineiro vai brigar pela taça. Boa! Quero participar do sorteio. O Wallace está sobrando no Cruzeiro, pode ser útil ao Galo. Valeu, Marinho, obrigado pela sua participação. E olha só, a América trocou de técnico, contratou um velho conhecido, Henderson Moreira, que substitui o William Batista, demitido nessa segunda. Tá aí, olha só, o novo xerifão Henderson, bem-vindo de volta, conhece bem de futebol. Então, mudança no Coelho, e acho que o Coelho tinha que mexer mesmo. O William começou muito bem, mas a bancada pediu aqui para falar, e aqui é um programa democrático, a gente ouve, e eu começo por ele. A gente vai falar daquele que você vai mandar um abraço. Abrace a essa pessoa, meu caro Emerson Jorge. Eu e nós da bancada queremos mandar um abraço pro Veloso, né? E dizer que 96 ainda dói, né? Porque o tanto de... Por que o 96 dói? Por causa da Copa do Brasil, O que foi na Copa do Brasil? O que aconteceu na Copa do Brasil? Aquela saída, assim, por que isso sobrou Marcelo Ramos, título do Cruzeiro? Porque a única coisa que explica é isso, né? Porque não tem condição, aquele rancor todo em todas as declarações aí no final de semana após uma vitória totalmente justa do Cruzeiro sobre o Palmeiras. A voz da experiência sobre o caso Veloso, que para mim foi um bobão. E aí, Antônio Alves? Eu chamo de uma pessoa mal amada. Porque aquele cara levou um fora na noite anterior e estava querendo descarregar tudo. Então, foi um momento de mágoa dele, é infeliz nas palavras. Essa é a realidade. Agora, quero ver o Jaime Júnior, hein? O Jaime Júnior que não se omite, não fica em cima do muro. Jaime Júnior, Veloso, que inclusive, assim, tem uma história bacana, né? No Atlético, mas nessa aí ele pisou na bola. Ô, Veloso, tenho o maior carinho por você. Você foi um dos grandes goleiros da nossa história. Que prazer eu tinha de vê-lo jogando com a camisa do Galo. Agora, todo mundo erra na vida, né, Veloso? Que ser humano que nunca errou na vida? Acho que nesse episódio você errou. A sua frase em relação ao nosso rival não condiz com a realidade, né? O Cruzeiro é um grande time do nosso estado, um grande time do futebol brasileiro, assim como o meu Galo, e sempre serão grandes rivais, ao contrário do que disse uma vez o auxiliar do Jardim, não é verdade? Essas declarações, sabe, elas viralizam, né? Mas elas não dizem o que é a verdade, né? O Cruzeiro é um grande do nosso futebol, o Galo também é.
E nessa, Veloso, nessa eu não concordo com você não, mas você segue sendo um grande ídolo meu. Você jogava demais. E eu concordo com a sua fala e um detalhe, muito bem lembrado sobre o auxiliar do Jardim, porque na época nós falamos aqui também. Ele fez papel também de bobão falando aquilo. É isso aí, obrigado galera. Jaime Júnior, que alegria ter você. Antônio Elvésio, o narrador, o homem atua nas 11. E a você, o nosso baixista, Emerson Jorge. Galera, valeu demais, muito obrigado pela sua companhia. Hoje, 7 da noite, tem o Placar Horizonte. Amanhã, se Deus quiser e nos abençoar, amanhã, 1 da tarde, tem o Bola na Rede. Obrigado pela sua companhia. Espero você. Até amanhã.